Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a mais um programa Rio Educa na TV. Eu sou a professora Camila Oliveira e nós estamos aqui para mais um dia de aula. Eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa preta, um turbante nas cores branco e preto ao redor da minha cabeça. E também tenho aqui a Dandara, que nos auxilia no nosso dia a dia, nas nossas aulas. A Dandara é uma boneca negra que está usando uma blusa nas cores azul e branco, uma bermuda azul um pouco mais escuro a cor, um tênis verde com detalhe branco e também uma faixa ao redor do seu cabelo, que nas cores azul, roxo, branco e preto. Podemos começar? Estão preparados? Então, vou colocar aí na tela o título da nossa aula de hoje, Reescrevendo o Texto. E quem trouxe o título da nossa aula de hoje é o Daniel. Obrigado, Daniel. Vamos continuar com a nossa aula agora. Hoje irei contar para vocês uma história que vem lá do Mato Grosso, do povo Bororo. É uma história que é recontada de geração em geração, com o intuito de continuar preservando a cultura e passar de pais para filhos. Trouxe até uma imagem para vocês, ó, aí na tela, do povo Bororo, lá no Mato Grosso. Tem duas imagens. Embaixo tem a Catumirim. A Catumirim, ela faz parte dessa etnia também. Então, é importante dizer que as populações indígenas estão em todas as partes da nossa sociedade. Não só nas aldeias onde eles vivem, mas também vivem nas escolas, né, em todos os lugares por onde vocês circulam, né? Até porque esse território chamado Brasil também é um território indígena. Ele é um território indígena. Então, essa história que eu trago para vocês faz parte da tradição oral, ou seja, histórias contadas pela oralidade, que eu conto para a Dandara ouve e conta para outra pessoa, e assim se permanece aquela história pelo tempo, né? Assim, vai passando anos e anos e essa história continua. A história que eu trouxe hoje, calma, Dandara, eu vou contar. Você quer que eu saia contando correndo? A história que eu trago hoje se chama As Pintas do Lagarto. Isso mesmo. Você achou estranho? Calma, vocês irão se divertir escutando essa história. Mas eu peço uma coisa para vocês. Se concentrem, tentem imaginar cada detalhe. Essa história, ela é pela oralidade. Então, eu conto, você imagina, e assim você vai poder também contar para outras pessoas. E essa cultura permanecer por muitos e muitos anos, né, na boca do povo, para que todo mundo continue preservando essas histórias. Então, vou colocar aí na tela o título dessa história, As Pintas do Lagarto. Olha aí, eu até trouxe algumas imagens que já dão um pouquinho de pistas sobre a nossa história. Agora, vamos começar a contar a história. Eu preciso que você imagine isso. Olha, tinha uma onça no meio da mata, andando cansada e muito fraca, porque fazia muito tempo que ela não comia. Ela já não tinha nem mais forças para andar. Toda vez que ela via uma possibilidade de caçar, quando ela tentava, a pata dela fazia um barulho. E esse barulho que a pata fazia espantava a caça e ela ficava com fome. Ela já estava há dias e dias sem comer. E ela estava ficando muito, muito fraca. Muito fraca. E aí ela vivia meio que dormindo, sem força para nada. Até que um dia, né, essa onça estava deitada, quieta ali no canto dela. Lembra que eu falei que ela estava muito fraca, sem força? Passou na frente dela um lagarto bem distraído, andando. Vocês estão imaginando? Imagina um lagarto, um bicho pequenininho e uma onça. E ele passou ali na frente dela, distraído, andando, e ela sentiu o cheiro. Fez isso mesmo. Calma, Dandara, para de contar, ela quer contar toda a história. E quando ela sentiu o cheiro, sabe o que ela pensou? Ai, nem vou tentar fazer nada. Quando eu for tentar, esse lagarto vai sumir e eu vou continuar com fome. Foi isso que a onça pensou. E o lagarto se assustou quando ela se mexeu. Ele olhou assim, nossa, por que tanto desânimo que você tá? Olhou para a onça e perguntou, quanto desânimo? Você tá tão caída assim para baixo, cansada. Aí ela explicou que ela tá muito tempo sem comer, já há dias tentando caçar e nada. E aí ela olhou pro lagarto, ficou olhando assim, mas não deu vontade. Aí ela contou a história dela, que já estava dias e dias sem comer, que toda vez que ela se aproximava, né, de alguma caça, a caça fugia por causa do barulho que ela fazia. E aí, sabe o que o lagarto disse para ela? Falou assim, nossa, mas as suas pintas são tão bonitas, eu queria umas pintas assim, para eu conseguir me camuflar. Vocês lembram que lá no comecinho da história eu falei para vocês que a onça, né, ela estava ali e o lagarto passou distraído? Porque ele não viu.
devido às pintas que a onça tem, ele passou e nem viu, porque ela estava meio que camuflada. E aí, o que ele pediu? Poxa, você podia me dar uma dessas pintas. A onça já estava meio desanimada? Ah, pode pegar. Mas aí o lagarto teve uma ideia. Sabe o que ele fez? Ele virou para a onça, ó, eu vou te ajudar, mas em troca, você vai ter que me dar algumas dessas pintas. Ela não botou muita fé, não. Ela ficou assim, como assim? Como que esse bichinho vai me ajudar a caçar? E aí, o lagarto falou para ela que iria ajudá-la a andar pela mata sem fazer barulho, bem devagar. O tempo passou, né? A onça começou a caçar, porque ela aprendeu com o lagarto, e ela deu algumas pintas para o lagarto se camuflar no meio da mata. E aí acabou a história, né? Mas aí, o que vocês acharam dessa história? Olha como que a onça nem pensou, não passou nem pela cabeça dela, que o lagarto podia ajudá-la. E nisso ela se permitiu e ela voltou a caçar, foi ficando mais forte, cada vez mais forte e acabou, porque ela começou a se alimentar bem. E aí, Dandara, gostou da história? Se divertiu? Foi legal? Olha, eu também adorei. Essas histórias, assim, reforçam muito, a gente aprende muita coisa com elas, né? E saber que eu posso contar essa história para vocês, e vocês vão contar essa história para os seus amigos, para os seus responsáveis, falar para as pessoas que moram com vocês, quer dizer que vai continuar perdurando por muito tempo a história do povo Bororo. Então, isso é fundamental. Mas você de casa, qual é a parte que você mais gostou? Dandara, não é você. Ah, nossa, vocês gostaram das pintas? Né? Como que o lagarto botou as pintas nele? Isso deixa para uma outra aula, mas é importante que vocês imaginem tudo isso no mundo aqui, ó, na nossa cabecinha. E agora eu quero reescrever com vocês o final da história. Será que vocês se lembram? Vamos colocar aqui no quadro reescrita do final? Se você ouviu direitinho aí na sua casa, o que aconteceu na parte final da história? Né? Nossa, vocês sabem de tudo mesmo, isso aí. O lagarto ensinou a onça a caçar. E o que ele fez depois? Isso. Então, calma, vou escrever aqui primeiro. Ó. O lagarto. Dei um espacinho para não ficar tudo grudado. O lagarto ensinou a onça a caçar. E mais o que aconteceu nessa história? Você se lembra? E depois, isso, nossa, vocês ficaram ligados na história. E depois pegou. O que mais? O que ele pegou da onça, hein, galera? Isso, pegou as pintas da onça. Algumas, né? Não pegou todas, senão, coitada. Algumas pintas da onça. Ó, na aula de hoje, eu fui a escriba de vocês. Eu escrevi o que vocês começaram a falar, o que a Dandara falou um pouquinho aqui comigo no cenário. E eu fiz toda essa escrita. Vocês podem brincar disso com seus responsáveis, com seus familiares, amigos. Eu falo, você escreve, e depois vocês podem também trocar. Vocês escrevem enquanto eles falam. Então, isso é um movimento de recontar a história, reescrever a história. Então, isso é muito legal. Então, na aula de hoje, nós reescrevemos a história, as pintas do lagarto, juntos, mas antes, calma. O desafio da nossa aula, pessoal, já ia me esquecendo. Vou colocar aí na tela para vocês, ó. Desafio da aula de hoje. Peça ao seu responsável para ser o escriba enquanto você conta a história, as pintas do lagarto. Depois, faça um lindo desenho sobre a história. Ó, então, vocês já sabem como é que funciona esse lance de ser o escriba. Você vai contar a história e a pessoa vai reescrever essa história para você. Então, se você gostou da nossa aula de hoje,
Não fique triste porque acabou, porque tem atividades como essa no seu material Rio Educa para fazer com seu professor ou professora em sala de aula. Foi um prazer estar aqui hoje e espero vocês na próxima aula, hein? Um beijão, tchau!